Olá, sejam todos muito bem-vindos a mais um programa Líderes de Sucesso. Você nos assiste aqui pela TV Urbana, nos canais 55.1, UHF e também no 11 da NET. Redes sociais, @os líderes de sucesso. Acompanhe também a Fórmula Digital, que é @fórmula_digital. É a empresa promotora aqui do nosso programa. Gente, o objetivo do programa Líderes de Sucesso é trazer histórias inspiradoras, histórias de sucesso, né, de empresários e personalidades aqui do nosso estado que contribuem para o crescimento da nossa economia, né, para inovação, tecnologia, uma série de fatores. E é por isso que, com muito prazer, eu tenho a grata satisfação, né, de trazer aqui no nosso programa hoje o Marcelo Streck, que é diretor da MGS Imagem e Informação, uma empresa fundada em 1991, né, Marcelo? Seja muito bem-vindo. Obrigado, Fabiana. Então, com sede em Porto Alegre e atuação nacional, a MGS possui um portfólio completo, né? Software, hardware, vários serviços aí para auxiliar as empresas. Conta pra gente aí como é que surgiu a ideia de criar, né, essa iniciativa da MGS. Bom, esse ano, Fabiane, nós estamos completando 30 anos de atuação. Então, dá para fazer um programa sobre a história, né? Tem bastante história em 30 anos para contar, né? Mas assim, de uma maneira sucinta, a nossa linha de atuação é a mesma. Nós só temos um negócio nesses 30 anos, que é a gestão de documentos, processos e conteúdo. Durante esses 30 anos, obviamente, as tecnologias foram mudando, né? A digitalização de documentos, por exemplo, não existia há 30 anos atrás. Há 30 anos, quando a empresa foi fundada, a tecnologia era a microfilmagem de documentos, que era uma tecnologia que visava, basicamente, substituir o papel, dando um caráter legal, né? E reduzindo muito o espaço físico de guarda de documentos. Em torno de 95% a 98% do espaço físico era reduzido. É uma tecnologia que existe até hoje, ela pode ser utilizada. Também tem uma validade legal, tem uma lei desde 1968 para microfilmagem, que te permite descartar, né, os documentos em papel. Então, era muito utilizada por clientes que tinham um altíssimo volume de documentos. Bancos, né? Fazia-se muito cheque naquela época, né? Nós tínhamos clientes aqui, por exemplo, com mais de 1 milhão de cheques por dia. Onde vai guardar isso tudo, né? Tem que guardar os documentos, cada documento tem uma previsão legal de prazo de guarda, então isso aí tem que guardar daqui a pouco 5, 6, 10, 20 anos, né? A documentação. Então, é uma tecnologia muito interessante, né, para quem produzia muito documento, né? Mas, com o passar do tempo, a informática foi se desenvolvendo. A informática também era uma atividade centralizada e com o surgimento dos ambientes gráficos, né, principalmente do Windows, a informática foi deixando de ser utilizada de forma centralizada. O surgimento dos computadores pessoais, né, os chamados PCs, e os ambientes gráficos, né, foi fazendo sentido digitalizar os documentos. Então, nós passamos a converter os documentos em papel para imagens de documentos. E, num primeiro momento, a ideia foi simplesmente substituir a microfilmagem. Quer dizer, no final do processo, depois de que o documento tinha percorrido de forma física, né, tudo que necessitava, todas as etapas que ele deveria percorrer dentro da empresa, esse documento era então digitalizado para ser guardado para um dia desse ser pesquisado, né, dentro de uma rede local, que era a tecnologia, né, que era disponível lá então há 20 anos atrás, né? Então, digitalizar o documento dessa forma, apenas para guarda, né, é uma coisa que dá para se dizer, né, que está presente há pelo menos 2 décadas, né? Mas isso não é suficiente, porque a verdade é que os processos de negócio, né, eles ocorrem de uma forma muito dinâmica. E logo em seguida as pessoas se deram conta que seria interessante aproveitar as imagens desses documentos durante os processos de negócio. Quem sabe inverter essa lógica,
né, de só digitalizar ao final os documentos, né, e começar a digitalizar os documentos na entrada. Quer dizer, quando chega um documento na tua empresa, né, digitaliza esse documento e faz percorrer todas as etapas do teu processo de negócio a imagem do documento e não mais o documento físico. E isso aí causou assim, uma transformação digital nos negócios, né, dos nossos clientes e também nos negócios da MGS, né, proporcionando uma atuação nossa, não só mais ajudando os clientes a resolver seus problemas com documentos, mas resolver também os seus problemas com os processos de negócio. De que forma que nós podemos ajudar as empresas a fazer uma análise dos seus processos de negócio, mapeando esses processos, colocando dentro de uma ferramenta, dentro de um software, esses processos, ajudando as empresas, através dos documentos, das imagens dos documentos, né, a percorrer esse processo todo para as pessoas certas, de uma forma mais ágil, né, já que é através das imagens, né, para que elas tomem decisões, né, baseadas no conteúdo desses documentos digitalizados. Sim. Como empresário, como foi acompanhar toda essa transformação digital? Vocês imaginavam há 30 anos atrás que ia tomar esse rumo, a tecnologia? Isso é uma coisa muito interessante, assim, olhando para trás, assim, parece que tudo foi ontem, né? Porque 30 anos é bastante tempo, é uma vida, mas também passa rápido, né? A proporção que a coisa toda tomou, não tem como ser tão visionário assim, né? Mas, assim, uma coisa que a gente, desde o começo, lá na empresa, procurou sempre fazer foi estar à frente do nosso mercado, ser pioneiro, né? A digitalização foi uma coisa que, assim, sem falsa modéstia, dá para dizer que a MGS praticamente introduziu aqui. E isso se deve muito ao gabarito dos parceiros que a gente sempre teve, grandes players, né, do mercado mundial, sempre nos associamos com grandes empresas que sempre foram nos fornecendo tecnologia, mas também conhecimento e visões. Então isso é uma coisa que no começo era tudo muito presencial, a gente sempre participou de muitos eventos, feiras, né, no exterior, nos Estados Unidos, na Europa, sempre procurando antever, trazer para o mercado nacional aquilo que estava acontecendo ou mesmo o que iria acontecer. E esses grandes players sempre compartilharam conosco essa visão. Para onde o mercado vai, para onde a tecnologia vai, né, o que vai surgir, quais são as possibilidades de uso dessas tecnologias, e nós sempre procuramos antecipar isso, trazer para o mercado essas ideias, esses conceitos, né, e mais cedo ou mais tarde isso sempre acabou ocorrendo, né. Às vezes por uma questão tecnológica, às vezes por uma questão cultural, o mercado em que tu está inserindo demora um pouquinho mais ou é um pouco mais receptivo, né? Mas não tem como segurar a tecnologia, né? Então, aqueles que adotaram a nossa tecnologia de uma forma mais imediata, né, se beneficiaram antes, né? Mas, de uma forma geral, isso dá para se dizer assim, que em todos os segmentos de negócio, eu acredito, né, e mais especificamente assim com tecnologia, né, isso é uma coisa natural, né? As pessoas têm no começo um pouco de restrição, né, ao novo, um pouco de dúvida ao novo, mas é uma questão de tempo, né? Não é se vamos adotar, é quando vamos adotar. A grande maioria aqui dos nossos telespectadores são empresários, né? Eu gostaria que o senhor falasse, então, para o público que está nos assistindo, de que forma que a MGS pode ajudar essas empresas. Ok. Então, a nossa área de atuação é gestão de processos, documentos e conteúdos. Eu tenho certeza que todos os meus colegas empresários, empreendedores, dentro dos seus negócios, né,
né, independente da área de atuação, saúde, educação, no varejo, cartórios, indústria, todos eles têm processos de negócios estabelecidos e dentro destes processos correm algum tipo de documento. E também tenho certeza que a maioria deles, ainda hoje, correm esses documentos de uma forma física, documentos em papel. Então, de que forma que a MGS pode ajudar? Vou dar um exemplo. Num hospital, uma pessoa vai fazer uma internação. Ela tem que apresentar uma série de documentos físicos, né, na hora da internação. A carteirinha do plano, um documento de identificação. Isso vai gerar um contrato, esse contrato vai ser impresso, a pessoa vai ter que assinar, vai gerar uma série de etiquetas que a pessoa vai carregando e depois vai colocando em cada exame que vai fazendo. Enfim, no final, a gente acabou produzindo um prontuário, como se chama, médico, né, que é uma pasta cheia de documentos em papel. E que, hoje em dia, isso acaba sendo digitalizado num serviço de arquivo médico, que se chama SAMI. Qual é a nossa proposta? De que forma a gente poderia melhorar, né, esse processo de negócio? Já no momento da internação, usar nossas ferramentas de gestão de conteúdos, nossos softwares e de gestão de processo, digitalizar os documentos, não gerar um documento em papel. Por exemplo, uma cópia da tua carteirinha do plano, uma cópia do teu documento de identificação, isso poderia ser digitalizado ali. Este contrato, ao invés de imprimir para coletar uma assinatura, poderia ter um formulário eletrônico da nossa solução. Fazer todo o preenchimento nesse formulário e coletar a assinatura num tablet, por exemplo. E armazenar esses documentos dentro do nosso software de gestão de documentos. Quando eu chegasse no consultório médico para ser atendido, toda essa documentação poderia estar integrada, compartilhada com o software de gestão, o ERP, do hospital. Então, vê que economizamos aí muito dinheiro em impressão, papel, toner, locação de impressoras, né? Agilizamos o processo, né? É uma diminuição de custo e lá no final, todo esse documento que estaria em papel e ainda seria digitalizado lá no SAMI, perderia-se mais tempo, né, com isso, já estaria automaticamente resolvido. Então, a gente poderia passar o dia inteiro aqui, né, dando exemplos, né, para cada segmento de negócio, né? Mas o importante é que no momento que uma empresa entra em contato com a MGS vai analisar este processo de negócio específico e vai oferecer uma forma de digitalizar o processo, não só os documentos. Eu acredito que esse é o nosso grande diferencial. Nós conseguimos, analisando o processo, digitalizar todo o processo, inclusive os documentos, e em função do conteúdo dos documentos, isso acho que é uma coisa que a gente pode conversar um pouco mais, aplicar uma inteligência artificial nossa, que vai ajudar a tomar as decisões com base no conteúdo dos documentos. Uhum. É a questão sustentável, é a questão da segurança também, né? Imagina, eu vejo muitas empresas hoje em dia imprimindo um papel, aí a gente tem que assinar, aí vai escanear, então não faz sentido, né? É mais fácil ir direto o caminho, é como tu falou, né? Assinar no tablet, é muito mais tecnológico, muito mais seguro, resume todos os processos aí, né? Exato. E hoje nós temos, tu abordaste a questão da segurança. Hoje nós temos a questão da certificação digital, então os documentos digitalizados, desde março de 2020, têm um amparo legal, né, para ser tratados como documentos originais. Então, na medida que a gente vai aplicando os certificados digitais, né, nós temos tanto uma questão de segurança para transitar esses documentos, né, porque eles não podem ser alterados. Se forem alterados, o certificado ele vai acusar isso, esse documento a gente vai perceber, né, a alteração nos documentos, mas também a segurança legal para guardar.
os documentos e não precisar mais guardar ou o documento em papel ou mesmo um documento, como a gente diz, que já nasceu digital, que é o documento nato digitais. Aliás, isso é uma tendência, né? O Brasil vem fortemente digitalizando, né? O governo vem digitalizando os processos, os documentos, e grande parte da documentação já nasce digital. Então, digitalizar documentos, né, que estão em papel, isso é uma parte da nossa solução. Então, a nossa solução, ela na verdade, ela quer colocar num repositório único todos os documentos, não interessa o formato. Por exemplo, a nossa entrevista aqui vai gerar um vídeo num determinado formato digital. A gente pode armazenar isso nas nossas soluções e indexar, né, para ser pesquisado no futuro, né, por palavras-chave, por exemplo, né? Entrevista, quem era o entrevistado? Era o Marcelo Streck. Qual foi a data da entrevista? Qual era o assunto? Qual era o programa? Quem era a entrevistadora? Então, no futuro, a gente pode, por uma dessas chaves ou por um conjunto de chaves, eu quero todas as entrevistas, desde que seja da MGS, feitas pela Fabiane. O software vai me apresentar. Isso é uma verdade dá para pensar isso para qualquer tipo de documento. Documentos contábeis, documentos de recursos humanos, onboarding, né, documentos de educação, enfim, dá para classificar os documentos. E de que forma a gente ajuda a fazer uma classificação automática para isso? Hoje em dia, vários documentos já vêm com código de barras, QR Codes. Então, as nossas soluções conseguem ler esses sinais e extrair o conteúdo dali e indexar automaticamente o documento. Então, ninguém precisa digitar. Então, por exemplo, eu recebo uma nota fiscal eletrônica, ou um cupom fiscal que tem um QR Code. Nosso software lê aquele QR Code, com base naquele conteúdo, pode destinar, por exemplo, para o setor de contas a pagar. Porque ali é um documento, né, para ser pago, com base naquele conteúdo, né? Eu recebo um arquivo eletrônico de nota fiscal, que vem num outro formato, que se chama XML. Então, um arquivo que um ser humano, se ele olhar, ele não vai entender nada, é uma série de dados. Mas o nosso software pode ler aquele conteúdo, extrair o conteúdo todo e, na verdade, saber que aquilo ali era uma nota fiscal da MGS referente a uma prestação de serviço de digitalização de documentos, que o valor é tal, que a data é tal, que o cliente é tal, e encaminhar para a pessoa certa na empresa com base no conteúdo. Então, você vê que a gestão dos documentos com base na interpretação do conteúdo pode direcionar os documentos num processo. E aí a gente fecha, né, o que é o objetivo da MGS, né, que é a gestão de processos, documentos e conteúdo, né, de forma automática, aplicando essa inteligência artificial. Então, você pode automatizar, digitalizar uma série de negócios, de processos de negócio dentro de empresas dos mais diversos segmentos. Educação, indústria, saúde, né? Essa era uma questão que eu ia perguntar até, quais são os principais ramos que procuram essa tecnologia? Então, isso, fazendo também um histórico, né? Quando nós trabalhávamos de forma centralizada os documentos, quer dizer, os documentos tinham que vir para um local para serem capturados, né? Transformados no passado em microfilme e hoje em imagem, né? Isso era uma coisa restrita para quem tinha muito documento, porque eu tinha que montar uma estrutura central para capturar isso. No momento que a gente descentralizou a captura dos documentos, e no momento também que eu trabalho documentos que já nascem de forma digital, esse leque de quem trabalha, quem pode usar a tecnologia, abriu muito. Lá no começo, bancos, cartórios, o governo eram os grandes usuários. Por quê? Produziam muito documento em papel, extrato, cheques, né, processos administrativos, o cartório, né, depende da atuação, né, protestos, contratos,
né? Enfim, são os grandes produtores, né, de documentos. Mas no momento que a gente colocou a tecnologia para capturar as informações no início do processo, o volume passou a perder sentido. Então, uma farmácia, por exemplo, pode trabalhar a tecnologia. Uma farmácia, por exemplo, ela tem que manter registros sobre todas as vendas dos medicamentos da farmácia popular. Ela tem que capturar uma série de documentos ali na hora. Ela pode pegar esses documentos e ir para uma copiadora e gerar mais papel, gerar mais custo e gerar depois mais custo guardando isso. Ou ela pode ter um scanner, o nosso software, e fazer tudo isso ali no momento em que ela recebe os documentos. Um posto de combustível, ele pode usar a nossa tecnologia. Quando? Muitos abastecimentos são feitos através de convênio do próprio posto. E ele tem que pegar uma assinatura da pessoa que está fazendo o abastecimento em cada uma das notas fiscais. Se ele capturar isso ali no momento do posto, a nossa inteligência vai associar esse documento, através do QR Code, né, com as faturas no ERP. E vai dar baixa nisso. E vai poder enviar o boleto, a fatura, a nota fiscal para o cliente final do posto, né? Tudo isso num e-mail único e sem fazer a conciliação manual. Isso parece pouco, mas se você tem 10, 15, 20, 30, 100, 80, 200 postos abastecendo e tem 800, 900 clientes para controlar, isso são milhares de papéis para conciliar mensalmente e que podem ser substituídos 100%, com 100% de acuracidade, quer dizer, 0% de erro, por uma tecnologia como a da MGS. Então, na verdade, hoje, todos os segmentos podem se beneficiar disso. Nós temos clientes hoje no mercado de educação, grandes redes de escolas, universidades, nós temos clientes, continuamos tendo clientes no governo, nos bancos, nós temos clientes no varejo, né, redes de supermercado. Por quê? Eles têm muitos funcionários, têm muito turnover, tem que controlar essa documentação. Quem é que controla todos os documentos da pasta do funcionário? Por exemplo, EPIs. Tá na hora de distribuir um novo EPI ou não? Ah, ok, o meu software de gestão controla isso já para mim, Marcelo. Mas ele controla se o documento da entrega do EPI está lá? E é isso, ter ou não ter o documento, que vai diminuir um possível passivo trabalhista, por exemplo, no futuro. Então, essa tua pergunta é muito pertinente, porque assim, hoje eu poderia te dizer, assim, resumidamente, que qualquer segmento, né, de negócio pode se beneficiar da nossa tecnologia. Tá certo, Marcelo. Muito obrigada pela tua participação aqui no nosso programa. Infelizmente, a gente está chegando aí ao final. Eu queria que tu deixasse uma mensagem para o nosso telespectador, né, em relação ao empreendedorismo, né, uma mensagem de incentivo para quem está querendo empreender, não sabe muito bem aí como começar. Excelente, excelente. Com muito prazer eu faço isso. O difícil realmente é começar. Planejem bastante, se eu pudesse dar um conselho, né? Conselho não se dá, mas façam muito planejamento, estudem bem o segmento que vocês querem trabalhar, todos os custos envolvidos, né? Que tamanho que esse mercado tem, se preparem bem. Eu sempre digo que é fundamental o empreendedor, ele tem que saber pelo menos uma das duas coisas, entender de negócio e entender do negócio. São coisas diferentes. Se ele entender das duas coisas, como fazer negócio, entender de negócio, e da área que ele está trabalhando, entender, ter capacitação técnica, entender do negócio, né, e colocar muito comprometimento, muita dedicação, muito trabalho, o sucesso é uma questão de tempo. Tá certo. Muito obrigada, então, pela presença. Mais uma vez, parabéns pelo trabalho de vocês. Obrigado.